Tá vendo esse livro aqui, ó? Isso aqui é a CLT, é a Bíblia dos Trabalhadores. É desse livro que sai o seu direito de receber pelas horas extras que você faz no trabalho. É desse mesmo livro que sai o seu direito a receber adicional de salubridade quando você trabalha exposto a algum tipo de risco à sua saúde. É desse livro aqui que sai o seu direito de ter intervalo de 1 hora para sua refeição e descanso. E sabe o que eu vou fazer com esse livro? Isso aqui, ó. Eu vou rasgar esse livro. E por que eu estou fazendo isso? Eu vou rasgar a CLT porque isso é a mesma coisa que as empresas fazem todos os dias aqui no Brasil. As empresas aqui no Brasil, elas rasgam a CLT como se isso aqui fosse uma folha de papel inútil, sem validade nenhuma, como se não fosse uma lei. Então, se você quer entender por que as empresas brasileiras elas fazem esse tipo de coisa, elas não respeitam a CLT, elas rasgam a CLT e não respeitam o seu direito como trabalhador, então fica nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar por que as empresas brasileiras não respeitam os direitos dos trabalhadores. Olá, meu nome é Leonardo, eu sou advogado e ajudo os trabalhadores a não serem explorados pelos seus patrões. Se você trabalha ou trabalhou com carteira assinada, você conhece muito bem essa sigla, CLT. CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Criada em 1943, ela existe para proteger você, trabalhador, contra os abusos do seu patrão. Agora pensa comigo, se não existisse a CLT no Brasil, você acha que o seu patrão iria te pagar pelas horas extras que você faz no seu trabalho? Você acha que ele iria te dar 1 hora de intervalo para você fazer suas refeições? Ou você acha que você seria tratado como um escravo? A resposta parece óbvia, né? Esses dias eu me deparei com um vídeo do nosso futuro presidente Pablo Marçal, o guru da internet, e nele ele reclamava que o Brasil tem o maior número de processos trabalhistas do mundo. Segundo ele, mais de 90% dos processos trabalhistas do mundo inteiro são originários aqui do Brasil. Então, para o guru da internet, segundo ele, existe um excesso de leis trabalhistas no Brasil e isso acaba impedindo o crescimento do nosso país. O vídeo é esse aqui. O que você acha das leis trabalhistas do Brasil como empresário? Olha, a CLT americana cabe no A4, aqui tem 13 mil. 98% dos processos trabalhistas do mundo são brasileiros. E agora fica um questionamento, será que ele tem razão? Será que a CLT que foi criada e existe até hoje para proteger os direitos dos trabalhadores é a grande vilã dessa história? Ou será que o problema é outro? Então o argumento do Pablo Marçal é simples. Segundo ele, existem processos demais no Brasil decorrentes de existirem muitas leis que protegem os trabalhadores. Mas aí fica o questionamento novamente, será que existem processos demais ou isso é mais uma daquelas mentiras que eles querem que você acredite? Para tentar provar o meu ponto e desmascarar pessoas como o Pablo Marçal, eu vou acessar aqui com vocês em tempo real o relatório Justiça em Números, que é o relatório do CNJ que demonstra um panorama da justiça brasileira com a quantidade de ações, quais são as ações mais recorrentes, quais são as empresas que são mais demandadas na justiça e etc. Você entra no Google e digita Justiça em Números. E aí você vai clicar aqui Portal CNJ nesse primeiro link. Clicando nesse primeiro link, você vai vir aqui em relatórios publicados. Você vai chegar aqui no relatório da Justiça em Números de 2024. Clica aqui no painel Justiça em Números e aqui você vai ter várias opções. Então eu vou colocar aqui estatísticas e aqui eu tenho estatísticas de todos os órgãos do Poder Judiciário. O que eu vou fazer aqui é buscar informações com relação aos processos trabalhistas. Preencher aqui da seguinte forma: processo, tipo de processo, casos novos. Vamos pegar aqui os processos de 2024. Ramo da Justiça, Justiça do Trabalho, Tribunal. Vou colocar aqui o TRT3, que é o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, aqui de Minas Gerais, de onde eu estou falando. Grau, primeiro grau ou segundo grau podemos deixar todos. Órgão julgador também podemos deixar todos. Ano 2024. Originário podemos deixar todos. Natureza todos. Depois de preenchido esses campos aqui, já foi processado aqui o número de ações. E a gente chega aqui embaixo
na quantidade de casos novos por ano de 2024. Do início de 2024 até novembro desse mesmo ano, nós tivemos 419.458 novas ações trabalhistas aqui no estado de Minas Gerais. Próximo passo para eu mostrar para vocês e provar que isso é uma grande mentira e que na verdade o Brasil tem poucas ações trabalhistas é a gente ir aqui no painel lateral aqui, grandes litigantes. Então, nesse painel grandes litigantes, ou seja, as empresas que têm maior volume de processos que são ajuizados contra elas ou que elas também ajuizam ações, está aqui nesse painel. Então eu vou preencher da seguinte forma, da mesma forma também anteriormente. Vou colocar Justiça do Trabalho, ramo da Justiça, Tribunal, vou manter o TRT3 da terceira, que é o TRT da terceira região, que é aqui de Minas Gerais, onde eu estou localizado. O grau, podemos deixar aqui todas as opções marcadas. Órgão da Justiça, podemos deixar aqui todos marcados também. Segmento de atividade também não faz diferença para nós. Então, aqui, o importante está do lado esquerdo aqui, ó, polo passivo, casos pendentes em 31 de dezembro de 2024, os maiores litigantes. Ou seja, aqui nós temos as 20 principais empresas que são réis em processos trabalhistas aqui no Brasil. Corrigindo, as 20 principais empresas que são réis em processos trabalhistas aqui em Minas Gerais. Então nós temos aqui que a Vale é a primeira, a Caixa Econômica, Itaú, Banco Bradesco, a Fiat, né, que é uma empresa muito conhecida aqui de nós aqui de Minas Gerais, principalmente da região metropolitana de Belo Horizonte. E nós temos aqui diversas outras empresas de variados ramos. Temos aqui o Supermercado BH, que é a grande rede varejista de comércio de alimentos aqui do nosso estado, e temos outras tantas aqui, as 20 principais nesse painel. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou selecionar uma empresa dessas aqui que está nesse relatório, entre essas 20 empresas que têm maior número de processos contra elas, processos trabalhistas, e vou pegar uma empresa também fora desse ranking para mostrar para vocês que é aplicável a todas as empresas. O raciocínio é o mesmo e todas elas utilizam da mesma estratégia que acaba prejudicando o trabalhador e que comprova que o número de ações é infinitamente inferior ao número de direitos trabalhistas que são violados todos os meses. Então eu vou pegar, a título de exemplo, eu vou pegar os Supermercados BH, que hoje tem 1.181 ações no ano 2024, trabalhistas, e vou pegar a Drogaria Araújo. A Drogaria Araújo, que é uma grande rede de farmácias aqui de Belo Horizonte, ela tem aproximadamente 750 processos. Eu já fiz essa pesquisa anteriormente. Agora, como que eu vou mostrar para você que esse número de ações ele é muito pequeno com relação ao número de direitos que são violados por essas empresas? Agora nós vamos fazer um raciocínio matemático simples para que a gente possa encontrar onde está a mentira dessa alegação de que o Brasil tem muitos processos trabalhistas. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui uma notícia que saiu. O meu raciocínio é, primeira coisa que eu preciso fazer é identificar quantos funcionários essas empresas têm. Então eu cheguei em uma matéria do Diário do Comércio, que está aparecendo aqui na tela para vocês. Essa matéria, ao final dela, consta aqui que os Supermercados BH em 2023, ele tinha 34.794 funcionários. A Drogaria Araújo, em contrapartida, tinha 10.358 funcionários. Essa informação é muito importante para nós, então vou pegar isso aqui, vou copiar e vou jogar aqui em um documento de texto para que a gente possa utilizar posteriormente. Então eu vou copiar aqui essa informação, Supermercados BH, 34.794 funcionários, e vou copiar a informação também, Drogaria Araújo, 10.358 funcionários. Também vou colocar aqui número de processos dos Supermercados BH, 181, e o número de processos também da Drogaria Araújo em torno de 750. Agora eu vou começar a desmascarar essa mentira. Eu vou entrar aqui no site do Tribunal Regional do Trabalho da terceira região, tá certo? Eu vou clicar aqui, ó, em jurisprudência, e aqui eu vou buscar processo trabalhista em que essas empresas são réus. E eu vou colocar o mesmo tema para ambas. Vou colocar adicional de insalubridade, ver se eles estão cometendo algum tipo de irregularidade com relação a isso. Então vou colocar adicional de insalubridade, Supermercados
supermercados BH primeiro. Aqui nós encontramos 846 processos. Eu vou clicar no primeiro processo que aparecer. Cliquei nesse primeiro processo, não vou mostrar os dados da pessoa que ajuizou essa ação e vou vir aqui com relação ao adicional de salubridade. Olha aqui, ó, adicional de salubridade. Nós temos aqui um processo em que o Supermercados BH foi condenado a pagar adicional de insalubridade e ele entrou com recurso. Como que eu sei disso? Aqui, ó, insiste o reclamado, quer dizer que a reclamada no processo trabalhista é a parte ré. A empresa, nesse caso, né, que é a reclamada, ela recorreu de ter sido condenada de pagar adicional de insalubridade. O que nos importa aqui é identificar por que ela foi condenada a pagar adicional de insalubridade. Então eu fiz uma breve leitura aqui e vi que para as pessoas que exercem a função de atendente de frios, existe uma exposição habitual intermitente ao agente físico frio, ou seja, essas pessoas que trabalham como atendente de frios, elas têm que entrar com muita frequência naquelas câmaras frias e, na grande parte das vezes, a empresa não fornece os equipamentos de proteção individual e, diante disso, o trabalhador tem direito a receber adicional de insalubridade. Só que o que acontece? Que o Supermercados BH não paga esse adicional para os atendentes de frios. Um trabalhador que se sentiu lesado e buscou um advogado da sua confiança, entrou com esse processo trabalhista e ganhou o direito de receber o adicional de insalubridade por estar exposto ao agente frio. O que se resume dessa história é: o mercado não teve êxito nesse recurso, ou seja, foi obrigado a pagar o adicional de insalubridade correspondente a 20% do salário mínimo por mês durante todo o período que aquela pessoa trabalhou. A gente vai voltar aqui nesse documento aqui, nós vamos colocar aqui, ó, atendente de frios tem direito a adicional de insalubridade 20% por exposição ao frio. E o supermercado não paga esse adicional para nenhum dos seus funcionários. Vamos considerar então que o Supermercados BH ele tenha nessa posição de atendente de frios 4 desses profissionais por loja. O Supermercado BH ele tem 307 lojas no ano de 2023. Esse número já aumentou, então vamos manter aqui como 307 lojas. Então nós temos 307 lojas vezes 4. Nós estamos jogando por baixo tudo aqui. Estamos jogando por baixo só para exemplificar mesmo o raciocínio. 307 vezes 4, 1.228. Jogando por baixo, o Supermercado BH teria em torno de 1.228 atendentes de frios e para nenhum deles ele paga adicional de salubridade por exposição ao frio. Levando em consideração que o adicional de 20%, algo em torno de R$300 por mês, se a gente multiplicar o número de funcionários vezes o valor R$300 por mês, esse aqui é o valor, R$282,40 é o valor do adicional de salubridade nesse caso. Então se a gente pegar R$282,40 e multiplicar pelo número aqui que nós encontramos de 1.228 atendentes de frios, nós estamos falando de R$346 mil por mês que o supermercado deveria pagar aos seus trabalhadores. Esse número já é alto, só que ele é ínfimo. Ele é ínfimo por quê? Porque o número de atendentes de frios certamente é pelo menos o dobro do que eu coloquei aqui. O número de lojas do supermercado BH já ultrapassou, se não me engano, 340 lojas. A gente tem aqui, ó, que pelo menos, jogando muito por baixo, é uma economia de mais de R$1 milhão por mês, só não pagando o adicional de salubridade para esses funcionários aí, dentro dessa posição. Lembrando que tem outros profissionais dentro dessa mesma empresa que atuam expostos a esse agente de risco, né? E também não recebem. E aí a gente coloca, se a empresa tem 1.181 processos, sendo que pelo menos, se fôssemos contabilizar os profissionais que teriam direito a esse adicional no Supermercado BH, nós teríamos aí pelo menos 5.000 profissionais, nós temos que é economicamente vantajoso para a empresa rasgar a CLT, rasgar a lei trabalhista e não preservar o direito do trabalhador, porque matematicamente e financeiramente falando faz
sentido para ela. Nós vamos fazer da mesma forma aqui com relação à Drogaria Araújo. A Drogaria Araújo ela tem 10.358 funcionários e aproximadamente 750 processos ativos na Justiça do Trabalho. Nós vamos entrar também da mesma forma lá no site da Justiça do Trabalho, vamos digitar algumas informações. O primeiro processo que aparecer, a gente vai fazer uma breve análise. E novamente eu vou colocar adicional de insalubridade e só vou trocar agora o nome da empresa e vou pesquisar. Vou pegar aqui o primeiro processo que aparece e vou entrar aqui e fazer uma breve análise. O que nos importa aqui é adicional de insalubridade. Vamos ver então qual foi o motivo que levou Drogaria Araújo a ser condenada a pagar o adicional de insalubridade. Lembrando que aqui, ó, recurso ordinário da reclamada, ou seja, a empresa foi condenada a pagar o adicional de insalubridade e entrou com um recurso para poder tentar reverter essa decisão. E vi que as atividades envolvidas, dentre as atividades, ela fazia teste de doenças infecto-contagiosas ou não em pacientes e também ela fazia aplicação de medicamentos injetáveis. E testes de doenças infecto-contagiosas. Então, diante deste panorama aqui, certamente ela é uma vendedora, que os vendedores aqui que aplicam injetáveis nos clientes, por conta de aplicar injetáveis, ele faz jus a ter o pagamento do adicional de salubridade. E nós temos aqui, ó, esse trecho é interessante. Farmácia ou drogaria que disponibiliza o serviço de aplicação de medicamentos injetáveis enquadra-se no conceito de estabelecimento destinado aos cuidados da saúde humana. Então, para fins de concessão de adicional de salubridade aos empregados que apliquem medicamentos injetáveis. Ou seja, esses profissionais eles têm o direito de receber adicional de salubridade no patamar de 20% sobre o salário mínimo. Nós temos aqui que o direito é adicional de insalubridade em 20% do salário mínimo. E nós vamos fazer o mesmo raciocínio que eu fiz, que a Drogaria Araújo estava com 310 lojas. E nós temos que a Drogaria Araújo, por ser uma grande rede de farmácia, em média, ela tem pelo menos 10 vendedores por loja. Então, se a gente pegar 310 lojas e multiplicar por 10, 3.100 funcionários na função de vendedor que aplicam injetáveis. Então, esses 3.100 vendedores, eles fariam jus ao adicional de salubridade de 20% sobre o salário mínimo, mas a empresa não paga esse adicional. Então, o quanto ela economiza por não pagar esse adicional? Nós vamos fazer a conta aqui. O valor do adicional é R$ 282,40 vezes 3.100 funcionários. Então, nós estamos falando de R$ 875 mil que não são pagos todos os meses para os trabalhadores. Só consegue ter acesso a essa verba quem entra na justiça para poder buscar, através do processo trabalhista, o direito ao adicional de salubridade. Eu mostrei para você que é vantajoso para o supermercado BH não pagar adicional de salubridade para os atendentes de frios. Também é vantajoso para a Drogaria Araújo não pagar o adicional de salubridade para os vendedores que fazem aplicação de injetáveis. Então, se você compara o número de processos trabalhistas que essas empresas estão sofrendo com o número de trabalhadores que elas têm e que estão em condições idênticas a daqueles que entraram na justiça, você vai ver que é uma fração mínima de trabalhadores que entram na justiça que buscam seus direitos. E esse silêncio, essa inação dos trabalhadores, esse medo dos trabalhadores de algo que a gente não consegue entender, é que faz que enche os cofres dessas empresas. Ela já tem um lucro e a lógica por trás desse pensamento empresarial de não pagar os direitos, sabendo que ela teria que pagar, mas não pagar e apenas conceder esses valores para aquelas pessoas que entram na justiça, é uma análise feita de forma matemática, de forma econômica. É simplesmente uma relação de custo-benefício. E o que eles fazem? Eles colocam na balança, colocam na ponta do lápis, efetivamente, os números para verificar se vale a pena ou não pagar aquele direito. Então, nesses casos apresentados que eu coloquei aí, tanto a Drogaria Araújo quanto o supermercado BH, eles vão colocar quantos funcionários nós temos que estão expostos a algum tipo de risco à saúde e, diante disso, nós teríamos que pagar o adicional de salubridade. Nós temos um número X de funcionários nessa condição, mas isso nos geraria por mês uma despesa de
R$ 1 milhão. Agora nós vamos para o outro lado. Se nós não pagarmos para nenhum dos nossos trabalhadores esse direito que eles têm e só pagarmos para aqueles que se sentirem lesados e entrarem com ação na justiça cobrando esse adicional, quanto que nós vamos gastar? Nós vamos gastar, nesse exemplo, R$ 50 mil. Como que eles sabem quanto que eles vão gastar? Porque eles têm um histórico de anos de existência e sabem que de cada funcionário que é dispensado ou que pede demissão, um percentual mínimo de pelo menos de 5%, no máximo 10% desses funcionários buscam a justiça. Os outros 90% não vão atrás do seu direito. Então eles conseguem fazer um cálculo exato e assertivo de qual que é o valor que eles vão gastar ano a ano tendo que pagar ações trabalhistas. Então, se eu tenho que gastar R$ 1 milhão por mês para poder quitar essas verbas se eu for pagar regularmente o adicional. Mas se eu não pagar e eu vou ter um gasto de apenas 50 mil, porque é o montante de pessoas que buscam a justiça, então vale a pena. Então a relação custo-benefício nesse caso vale a pena. E um dos grandes responsáveis por isso é o próprio trabalhador. Porque se o trabalhador continua acreditando nessas mentiras que são colocadas, de que não adianta entrar na justiça porque não ganha, porque grandes empresas têm o monopólio do poder, eles controlam ali, inclusive a justiça, e a justiça do trabalho não funciona para a parte mais fraca, que é o trabalhador. Isso é uma mentira deslavada. E é com essas mentiras que as empresas continuam trabalhando, internamente divulgam para os trabalhadores que as causas são causas perdidas, mas eu estou mostrando para você que é totalmente diferente. Então eu mostrei para vocês aqui que apesar de o Brasil ter um número grande de processos trabalhistas, esse número seria muito maior se os trabalhadores não tivessem medo de entrar com um processo na justiça e buscar os seus direitos. Eu não estou falando de a pessoa se aventurar e buscar alguma coisa que ela não tem direito. Eu estou falando desses casos aqui, como tantos outros de grandes empresas, em que o trabalhador tem o direito líquido e certo àquela verba. Mas o que falta é ela ir buscar através do Poder Judiciário, da Justiça do Trabalho. Se ela não fizer nada, nada ela terá. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha ele com alguém que você sabe que trabalha numa dessas grandes empresas e que tem algum direito que possa estar sendo violado. E se você precisar da minha ajuda como advogado, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp, aqui na tela também estou deixando o meu WhatsApp particular. Você pode entrar em contato comigo que eu vou analisar a sua situação. Se for cabível o ajuizamento de uma ação trabalhista, eu vou te ajudar para que você consiga receber as verbas que você tem direito. E também peço para que você se inscreva no canal para acompanhar os outros vídeos e outros conteúdos que eu venho a postar.